E aí, pessoal do terceiro ano, professor Miraci. Pessoal, vou dar uma revisada aí no conteúdo aí. É porque na parte da manhã tem aula minha, né? Com essas mudanças aí tem aula minha. Agora as aulas, os conteúdos vão ser passados no dia das aulas, entendeu? Aí nós do terceiro ano ficamos para ver as questões das revoltas da República Velha, né? Aí tiveram várias. Vou citar o nome de algumas e tentar explicá-las. É assim. A República foi implantada no Brasil em 1889. 1889 e vem até os dias atuais. Só que a República Velha é diferente. A República Velha foi implantada em 1889 e veio até 1930. Por que República Velha? República Velha, a gente chama de República Velha, essa denominação se dá porque foi a primeira parte da República, entendeu? Foi de 1889 a 1930. E essa República Velha, ela está dividida em duas que nós estudamos, é a República do Café com Leite e a República da Espada. Primeira espada, segunda República do Café com Leite, oligarca. É o seguinte, dentro desse período, aconteceram revoltas. Algumas revoltas se davam porque a população não aceitava o sistema de governo republicano. Como, por exemplo, a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, na verdade, o líder é Antônio Conselheiro, que tem o nome aí no livro, na página 20, você vai ver, na página 20, na página 20 para frente, você vai ver o nome dele direitinho aí, como é o nome desse cidadão, o Antônio Conselheiro. Esse garoto é da cidade de Quixeramobim, que ontem eu vi até uma reportagem de um garoto lá de Quixeramobim que queria mudar o nome, né? Da cidade de Antônio Conselheiro. Esse cidadão era contra a República, entendeu? E contra a Igreja Católica se desvincular do Estado. Então, ele, por alguns motivos pessoais, ele saiu pregando pelo sertão nordestino e chegando onde hoje é a cidade de Canudos, próximo à cidade de Canudos, que não é bem onde é a cidade de Canudos hoje, não. Aí ele, na fazenda Belo Monte, ele passou a viver com várias pessoas nesse local. Entenderam? Então, esse cidadão, ele foi perseguido porque ele descontentou as classes dominantes da época. Entendeu? Qual eram as classes dominantes? Era a classe dos coronéis, a Igreja Católica e o governo do estado da Bahia, que era quem governava o estado da Bahia, e o governo federal, que passou a ter o presidente da República. Entenderam? Quem foi que ele descontentou? Só poderoso, só poderoso. A Igreja Católica ficou contra o Antônio Conselheiro porque ele passou a tirar fiéis da própria igreja, entendeu? Aqueles fiéis que iam para o Arraial de Canudos, eles não eram mais fiéis da Igreja Católica Apostólica Romana. Os coronéis se descontentaram porque o Antônio Conselheiro tirou mais de 20 mil trabalhadores que trabalhavam por migalha para os coronéis. Entendeu? O governo da Bahia também se descontentou porque aquelas pessoas que viviam no Arraial de Canudos não pagavam impostos para o governo. E isso aí não ficava bem legal para o governo do estado. E o presidente da República também, porque não entrava nem impostos, rendas e impostos, e até na questão de votos, o governo também perdia, porque aquelas pessoas que viviam no Arraial de Canudos, eles não votavam
e nem era a favor do governo republicano. Então, os coronéis, a igreja, o governo do estado da Bahia e o governo federal temiam que Antônio Conselheiro poderia criar um estado dentro do próprio estado brasileiro. Então passaram a persegui-los e teve 3 batalhas e na terceira batalha o, as forças governamentais do presidente da República derrota o Arraiá de Canudos e mata quase todos seus seguidores. Na primeira, Canudos venceu, na segunda, Canudos venceu, na terceira, eles vieram e destruíram e botaram fogo no Arraiá na comunidade de Canudos. Só que, onde hoje é a cidade de Canudos, gente, não é onde era o Arraiá de Canudos. O Arraiá de Canudos está embaixo de onde tem um açude, que eu nem conheço, mas sei que tem esse açude em Canudos, que as autoridades fizeram para fazer com que as pessoas se esquecessem desse acontecimento, entendeu? Hoje lá tem um açude muito grande, esse açude até beneficia as pessoas, porque eles pescam e usam água, mas o objetivo de criar o açude nessa localidade, onde era o antigo Arraial de Canudos, foi para apagar a memória desse acontecimento. Esse acontecimento aconteceu no estado da Bahia, no sertão baiano, próximo a Juazeiro da Bahia, nessas cidades aqui do interior da Bahia. Entenderam? Os líderes eram. O líder maior era o Antônio Conselheiro, que era um líder religioso, que o Arraiá não aceitava cachaça, era contra os republicanos e contra a forma que a igreja estava pregando depois da implantação da República. Entenderam, meu povo? Compreenderam aí como é que é o esquema tático? E a outra revolta que nós vamos falar é a revolta da vacina. Essa não é porque o Brasil se tornou republicano, e sim porque, na época, foi inventado vacina para combater doenças que estavam assolando a população do Rio de Janeiro. Então, na época, a vacina não era coisa que a gente tinha conhecimento, que a população tinha conhecimento. E essa vacina foi criada e era obrigado as pessoas vacinar, ou querendo ou não. Então, a população da época achava que essa vacinação vinha com o objetivo de matar o povo pobre, entendeu? E tinha muitos homens preconceituosos que não aceitavam o cara entrar na própria casa e levantar o braço da sua mulher para aplicar uma vacina, né? Porque era uma vacina obrigatória. Então, a população do Rio de Janeiro não aceitou e passou a se revoltar e a revidar as pessoas que vinham vacinar a população. Nessa época, as doenças que estavam causando problemas no Rio de Janeiro, era a doença causada por pulgas de rato. Aí no livro vocês vão ver o nome das doenças. Parece que a febre amarela e outras doenças que eram comuns no Rio de Janeiro na época. E o governo estava querendo erradicar essas doenças, acabar com essas doenças, e a população não estava preparada para entender o objetivo que o governo federal estava propondo para a população. Entenderam, meus brothers? E teve mais uma revolta também no Rio de Janeiro também. Parece que foi em 1910. Essa revolta foi dos marinheiros do Rio de Janeiro. A famosa e conhecida revolta da chibata. Da chibata mesmo, de bater, entendeu? Porque na época, os marinheiros, que as forças armadas que defendem os mares, passavam por situações humilhantes. Quando o marinheiro praticava algum tipo de, de infração, ele era punido com chibatadas. Tinha infração que chegava
a 250 chibatadas. Então, teve um dos marinheiros, o João Cândido, negro João Cândido, que propôs para os seus companheiros que deveriam se lutar contra o fim dessas punições. Então, muitos aceitaram e ameaçaram bombardear a parte do Rio de Janeiro para que eles conseguissem não ser mais penalizados por essas penalidades que tinha antes. E outros estados brasileiros apoiaram e os governos da época até enganaram, concordaram em acabar com as punições, mas depois que eles prenderam os revoltosos, eles passaram a praticar novamente as punições que antes eram praticadas. Então, a revolta da Chibata se dá porque os marinheiros eram chicoteados, chibatados, quando praticava algum tipo de fraude. Algum tipo de fraude, eu digo, justificando, algum tipo de, digamos assim, algum tipo de penalidade. Entenderam? Todas, tanto a revolta da Chibata quanto a revolta da vacina aconteceram no Rio de Janeiro. Já a revolta de Canudos ou Guerra de Canudos foi no estado da Bahia, entendeu? E os objetivos eram outros. Teve outra revolta também, bem parecida com a revolta de Canudos, a Guerra de Canudos, que foi a Guerra de Contestado. Essa já aconteceu no sul do país. Vocês podem estar dando uma olhada e vendo a diferença que tem da revolta, das revoltas da Chibata para Contestado e da revolta da Chibata para Canudos. Você saber os motivos que levou. O que foi que levou ao acontecimento da revolta de Canudos, da Guerra de Canudos? O que levou os pessoal do Sul praticar a revolta de Contestado? Entendeu? Qual foi o motivo que levou ao acontecimento da revolta da vacina? Qual foi o motivo que levou ao acontecimento da revolta da Chibata? Entendeu? Tudo isso é importante vocês saberem. Qualquer coisa, vocês podem estar entrando em contato comigo através do WhatsApp para que nós possamos estar debatendo esse tema. Todos os dias agora, quando tiver aula, que é o dia das minhas aulas, que é segunda e quarta-feira, a gente vai estar postando conteúdo ou na plataforma ou no grupo. Aí vocês já vão ficar sabendo e a gente vai tentar melhorar aqui as qualidades das aulas, se podemos dizer assim, né? E obrigado.